Manhã da Piedade de volta. Sabe esse QR Code que fica aqui do lado direito da tela no programa? Se você for até ele com o seu celular, será direcionado para a página da campanha dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. E dessa forma você pode conhecer os projetos da Faço Parte. Eu queria dizer para você, eu faço parte da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. E você faz? Se não, doe se puder, porque a sua ajuda para nós é muito importante. Com a pandemia do novo coronavírus, vimos um aumento com os cuidados com a limpeza e higiene. Para quem sofre transtorno obsessivo compulsivo, o TOC, o momento pode desencadear novas crises ou mesmo agravá-las. O distúrbio está entre as 10 situações clínicas mais incapacitantes do mundo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. E para falarmos mais sobre esse assunto, eu converso agora com a psicóloga Renata Borja. Bom dia, Renata. Bem-vinda à Manhã da Piedade. Bom dia, Moninha. Prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer é nosso, viu? Renata, o que é transtorno obsessivo compulsivo, o TOC? Bem, o TOC é um transtorno psicológico que a gente chama transtorno obsessivo compulsivo porque ele tem obsessões e compulsões. O que seriam obsessões? As obsessões têm relação com pensamentos intrusivos, ou seja, pensamentos indesejados, pensamentos que vão contra valores morais, que vão contra valores ou desejos da própria pessoa. Então, são pensamentos incômodos que as pessoas têm e elas têm uma dificuldade de lidar com esses pensamentos. Então, elas ficam pensando obsessivamente, ou seja, sem parar. As compulsões, elas têm relação com comportamentos, ou seja, podem ser comportamentos ritualizados, rituais que elas fazem na tentativa de sair fora dos pensamentos. Então, essas compulsões, elas podem ser evitações, elas podem ser hipervigilância, ou seja, ficar muito atento àquilo que está pensando, ficar atento às coisas que estão acontecendo para tentar sair fora daquele problema. Pode ser tentativa de neutralização do pensamento, como checagem dos pensamentos, vendo se aquilo ali foi uma coisa que ela fez mesmo, ou se ela não fez, vendo se aquele pensamento é verdadeiro ou não. Então, aquelas pessoas, elas vão ter, às vezes, elas vão ter obsessões e compulsões. No caso desse momento agora, com relação ao coronavírus, as compulsões de limpezas relativas ao toque de limpeza, porque a gente tem vários tipos de toque, tá? Então, a gente tem toque de ordenação, ou seja, aquelas pessoas que gostam de pôr as coisas ordenadas, e aí são aquelas manias que as pessoas falam de ter uma coisa num determinado lugar. Se alguém chega, limpou aquilo ali, tirou aquilo do lugar, a pessoa entra em sofrimento absoluto, porque aquilo foi tirado de um determinado lugar e tinha que estar naquele lugar. Então, a gente tem o toque de ordenação, a gente tem o toque de limpeza, que é o que está muito comum agora, em função do novo coronavírus aí, a questão de lavar as mãos excessivamente, tomar vários banhos, evitar encostar as mãos nos lugares, colocar luvas, e isso a gente vai ver. Esse tipo de compulsão são rituais, né? Por exemplo, colocar as luvas para sair de casa, ou colocar a luva para comer, ou lavar as mãos excessivamente até ferir, tomar vários banhos, ou banhos demorados. Então, isso são compulsões para o transtorno obsessivo compulsivo de limpeza, né? A gente tem o toque também de tabu. O que é o toque de tabu? São os toques de pensamento inadequados, que podem ter conteúdos sexuais, podem ter conteúdos de violência, ou pode ter conteúdos também
religiosos. Então, tudo isso é toque, tá? Então, assim, a gente já tem uma tendência, alguns toques a gente já tem um conhecimento maior. Esses de tabus, que são os toques de pensamento, nem tanto. Então, assim, a gente tem um pouquinho mais de dificuldade de identificar. Renata, é muito vasto, né? É muito vasto, é muito profundo, é muito sério, porque os pacientes entram em sofrimento, como você mesma disse. É um sofrimento, lava a mão até a mão ferir. Se aquele objeto não está no lugar que ele deixou, é sofrimento. E aí começou a pandemia no ano passado, trancou todo mundo dentro de casa. Como que os pacientes portadores do transtorno reagiram a essa pandemia? Pois é, com relação a essas questões, né, a gente vê que a maioria dos problemas com toque tem acontecido mais no toque de limpeza, porque liga a televisão, manda, lava a mão, usa máscara, distanciamento social. Então, assim, não é que a gente está dizendo aqui que a pessoa não tem que lavar a mão, não é isso, gente, né? A gente tem que ter uma noção. Quando o problema do toque se dá no excesso, é o excesso, a pessoa ela lava a mão e ela ainda acha que ela está contaminada. Uhum. Então, ela lava a mão excessivamente porque ela acha que ainda está contaminada. Aquilo ali não foi embora, o vírus não foi embora. Então, ela começa a ficar obsessiva, né, com aquilo, e ela fica compulsiva, ela tem atos de compulsão, ela não consegue parar de lavar a mão, ela não consegue parar de verificar, né? Eu esqueci de falar do toque de verificação, que é aquele toque que as pessoas têm de verificar se as janelas estão fechadas, se as torneiras estão todas fechadas direitinho, as portas trancadas. Então, a gente tem todos esses tipos de toque aí acontecendo. O que vai acontecer? A pessoa está mais em casa, tá? Ela estando mais em casa, ela vai ficar com menos ações. Quanto menos coisas você tem para fazer, menos funções você tem, mais o seu, vamos dizer, o seu ambiente ele está restrito, você acaba ficando um pouco mais voltado para os seus pensamentos. As pessoas que têm uma tendência ao toque, ou seja, elas já têm uma propensão ao toque, uma vulnerabilidade para ele, ou seja, já tem um histórico familiar relevante, ou já tiveram algum episódio de toque no passado e estavam bem nesse momento, o que acontece? Elas vão ficar mais vulneráveis e aí elas podem vir a ter essas crises nesse momento. O que é isso? Então, o que faz a diferença entre uma pessoa que está sendo cuidadosa para não pegar o vírus, vamos dizer assim, e uma pessoa que tem toque? Né? A pessoa que está cuidadosa, por exemplo, ela saiu de casa, ela na hora que ela volta, ela lava as mãos, ela evita tocar no rosto quando ela está fora de casa e ela lava as mãos quando ela chega em casa. Uma pessoa que ela tem toque, ela está dentro de casa, ela encostou na maçaneta, ela vai lá e lava a mão. Ela está dentro de casa, ela fez qualquer tipo de ação, ela vai lá e lava a mão, dentro de casa. Então, assim, ela está num ambiente seguro, vamos dizer assim, ninguém na casa dela está contaminada com toque e ela entende que se ela encostou na mesa, ela pegou o vírus, ela entende que se ela encostou em algum lugar, ela está ali com o vírus, ela entende que se ela respirar, ela vai respirar o vírus. Então, ela entra em sofrimento absoluto, ela entende que todo o ambiente dela está contaminado o tempo todo. Não só dentro de casa, mas fora de casa, então ela fica completamente obsessiva. E fica tentando controlar as outras pessoas também. Então, ela fica o tempo todo vendo se a pessoa voltou de casa, se a pessoa tomou banho, se a pessoa não tomou banho, se as outras pessoas... Às vezes, ela se tranca dentro do quarto
para não ter contato com as outras pessoas da casa. Então, entendeu? Então, isso aí já se torna excessivo, já não é cuidado mais. Aí isso já se torna um problema e já é doença. É uma falta de sossego, né, Renata? Falta de paz no coração mesmo. A pessoa não tem paz, porque a mente dela está sempre preocupada, funcionando. E você percebeu que esses casos cresceram durante a pandemia? Muito. E não só, quer dizer, cresceram esses casos de toque, de limpeza, mas cresceram também outros casos de toque. Porque as pessoas estão mais sozinhas, estão mais quietas, mudaram rotina. Então, essa mudança de rotina, ela gera um desconforto gigante em todos nós, não é só na pessoa que tem toque, em qualquer pessoa, porque a gente é obrigado a mudar o jeito que a gente funciona. Então, quando a gente tem essa mudança de rotina, esse desconforto faz com que a gente fique mais atento ao que tudo que está acontecendo com a gente, tentando, às vezes, a gente controlar esse desconforto para não ter esse desconforto. E as pessoas que têm toque, elas ficam mais ativadas, que a gente chama. Então, elas começam a ver problema onde não tem problema. E aí, Renata, eu queria saber assim, quais os sintomas, assim, como diferenciar uma preocupação natural pela questão patológica mesmo? Bem, o patológico, ele geralmente tem rituais. Pode ser ritual de comportamento visível, como lavar as mãos excessivamente até ferir, tomar banhos longos, demorados mais de 1 hora, e às vezes vários banhos ao dia. Então, isso já está patológico, não tem jeito, né? A gente não tem como, né? Ninguém precisa tomar 10 banhos por dia. Então, a pessoa que está tomando 10 banhos por dia, lava a mão até ferir, ela já está doente, né? Então, assim, esse tipo de comportamento já é fácil de verificar. O que é difícil muitas vezes, Moninha, são quando as pessoas têm o toque, mas o toque que ele não apresenta um ritual visível, que a gente chama de ritual encoberto. E o ritual encoberto é um ritual mental. Então, ela começa a fazer uma checagem mental. Deixa eu ver se eu fiz isso, deixa eu ver se aquilo ali está certo. Ela fica fazendo verificações mentais e checagens mentais continuamente, questionamentos mentais excessivos. Então, assim, acontece uma coisinha, aquela coisinha ativa, ela gasta, assim, 5, 10 minutos, ou às vezes até meia hora, pensando excessivamente. Então, já é problema. Essa coisinha a gente chama de gatilho, é a nova palavra ultimamente? A gente tem o gatilho. O gatilho é o seguinte, gatilho é a situação. Então, o que é o gatilho? Aconteceu uma situação que ela me gera desconforto, ela é o gatilho. E aí eu vou ficar pensando excessivamente, vou ficar super preocupado. Então, esse pensar excessivo, pensando em coisas que não têm resposta, porque é muito interessante, é que as pessoas do toque, elas geralmente, elas têm medo, né? Claro, todo mundo tem medo daquilo que é de perder alguma coisa que é um valor para nós. Então, vamos lá. É natural que a gente tenha medo de morrer, porque ninguém quer morrer. Concorda? Concordo demais. Ninguém quer morrer, né? A pessoa com toque, ela não quer morrer. É claro que também ela não quer morrer. Só que aí ela entende que tudo pode ser um perigo e que tudo vai fazer ela morrer a todo tempo. Então, que ela vai morrer o tempo todo. Então, ela fica hiperativada. Ela fica achando que se ela encostou ali naquele lugar, ela vai morrer. Se ela fez assim, ela vai morrer. Ela está contaminada e se ela está contaminada, ela vai morrer. Então, ela fica o tempo todo ativada por isso. Coitada, que sofrimento, Renata do céu. Tudo vira gatilho, né? Quando eu dou aula, eu tenho uma aula que eu dou sobre toque para os terapeutas mesmo, psicólogos, e eu faço eles terem uma experiência do que é um paciente com toque. Tem gente que chora. Tem gente que chora, fala, eu não dou conta disso. Eu falo, isso é para vocês entenderem o que acontece com os nossos pacientes.
Eles ficam atormentados, porque eles não querem ter o pensamento, mas não é possível não ter o pensamento. Então, eles têm pânico do pensamento, eles entram em sofrimento absurdo, como se o pensamento fosse uma verdade. A pessoa que ela tem toque, ela mistura tudo. Ela mistura a situação com o pensamento que ela tem sobre a situação, com a emoção que ela tem sobre a situação, com o comportamento que ela vai ter. Então, ela acha que tudo é uma coisa só. Renata, para a gente poder, o nosso tempo aqui, ele briga com a gente, como prevenir isso, né? Essa situação, nesse momento que a gente está preso em casa? Algumas dicas eu queria que você deixasse para essas pessoas que têm isso, essa tendência. Qual uma forma de prevenção? Bem, Moni, né? Eu acho que, em primeiro lugar, é bom a gente lembrar que se as pessoas estão percebendo que elas estão num sofrimento grande com isso, elas precisam buscar ajuda médica e psicológica, Sempre. Porque precisa, isso é em primeiro lugar. Às vezes a pessoa não está percebendo, mas se ela está ouvindo a gente aqui agora, ela pode entender que ela está num sofrimento excessivo, então ela precisa de ajuda médica e psicológica. Mas a prevenção é o seguinte, é eu entender que se eu lavei a mão uma vez, já deu. Né? Se eu já fiz uma determinada coisa, olha, já é o suficiente. Então, é claro que a gente tem que perceber que quando está excessivo, nós vamos precisar de buscar ajuda, porque o toque não tem como eu tratar meio que sozinho, é muito difícil. Entendeu? Então, assim, é um sofrimento mesmo, é um transtorno psicológico severo. Então, o que a gente precisa aprender a fazer em primeiro lugar? É separar. Eu pensei uma coisa, então pensar que eu estou contaminado não é sinônimo, não é igual a estar contaminado. São duas coisas diferentes. A pessoa que tem toque não dá conta de lidar com a dúvida. E como o vírus ele não é visível, eu não tenho como mensurar e visualizar de onde ele está vindo, como ele está vindo, eles acham que tudo é. Então, eles generalizam, entendeu? Como uma forma de tentar evitar esse contágio que eles têm tanto medo e pavor. Entendi. Então, o que a gente precisa fazer? Separar. Pensamento é pensamento, emoção é uma emoção. Então, sentir medo. Sentir medo não é evidência de que eu estou contaminado. Sentir medo é uma evidência de que meu organismo está em sinal de alerta por alguma coisa. Mas isso não é sinônimo de risco. Eu estou fazendo uma avaliação de risco. Estar fazendo uma avaliação de risco não significa que o risco exista verdadeiramente, é uma probabilidade. Então, a pessoa de toque, ela não dá conta da probabilidade, ela não consegue ver que a probabilidade é 0,5% naquela situação. Ela acha que a probabilidade é 100%. Ela está de casa, já virou 100%, então ela tem que aprender a fazer essa diferenciação. Então, eu posso sentir o comportamento. Então, o que é? Eu vou lavar as mãos, é necessário agora nesse momento? Claro que é necessário, mas eu não preciso lavar a mão 100 vezes, 10 vezes, eu não preciso ficar excessivamente. Lavei a mão uma vez, já é o suficiente. Então, eu preciso saber diferenciar. Eu toquei num objeto, automaticamente eu estou contaminado? Não. Aquele objeto não contamina ninguém. Aquele objeto ali, ele é só um objeto. Ele não tem poder de trazer nada. Exatamente. É colocar isso, tirar o poder das coisas, né? Tirar o poder das coisas. E aí, essas pessoas que estão em casa, está tendo as consultas agora online, né, Renata? E para te localizar, @Cognitiva CT, isso? Cognitiva CT. C de casa, T de tatu. Aí esse é o nosso Instagram. E a gente tem um site também, que é www.cognitivacentrodeterapia.com.br. É o nosso site também, para quem quiser olhar as coisas que a gente fala lá. Porque agora, nesse momento, Moninha, as pessoas estão precisando de ajuda. Verdade. E pode fazer terapia online. Isso não modifica, não implica num tratamento ruim. Pelo contrário, eu já tratava online vários pacientes fora do Brasil, inclusive, com sucesso.
Agora a gente tem conseguido tratar online tranquilamente pacientes de toque. É uma das nossas especialidades lá na clínica, que a gente gosta muito de tratar, porque a gente sabe que gera prejuízos graves e faz com que as pessoas tenham um grande sofrimento, e isso pode ser tratado, e tem solução. É verdade, se Deus quiser. Renata, muito obrigada pela sua presença aqui conosco no Manhã da Piedade. Deus abençoe muito, capacite cada dia mais o trabalho de vocês, viu? Obrigada, eu que agradeço, Moninha. Podem contar comigo sempre. Um abraço, obrigada. Com Deus. Manhã da Piedade vai para mais um intervalo, voltamos já já.